palavra de Deus no Evangelho de Lucas. O médico Lucas, o evangelista, escreveu seu capítulo de 13, do versículo de número 10 ao versículo de número 17. São exatamente 8 versículos, e como são poucos, nós vamos ler todos esses versículos. Eu sempre digo que é sempre bom ler a Bíblia, principalmente no momento como esse. Porque às vezes tem pregador que prega sem ler Bíblia. E aí o povo fica confuso, porque se o povo não ouvir a palavra e não acompanhar aquilo que está escrito, dificilmente crerão. Tem gente que até precisa ver para crer, e aí se você não mostrar a palavra, dificilmente as pessoas vão acreditar. Mas está escrito assim, Lucas, capítulo de número 13, do versículo 10 a seguir. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e de modo algum endireitava-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o principal da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E você diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Hoje eu quero falar acerca de uma mulher que já há 18 anos ela enfrentava um big problema. Mas ela alcançou a libertação porque ela teve um real encontro com Jesus. E aí, estudando esse texto, me veio ao coração o seguinte tema: chega de viver uma vida encurvada. Vamos recapitular no 3 todos juntos? Chega de viver uma vida encurvada. No 3, 1, 2, 3. Chega de viver uma vida encurvada. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esta mulher liberta por Cristo do cativeiro de uma enfermidade na qual Satanás a mantinha presa havia 18 anos. E é um símbolo
da humanidade curvada sobre o jugo do pecado e da morte espiritual. Escute bem isto. Demonstra os atuais dias em que estamos vivendo, onde errar o alvo tem tomado conta da nossa sociedade. O pecado tornando-se mais prazeroso do que servir ao Senhor em obediência e em submissão. Agora escute bem isso. Eu estudando esse texto, eu descobri que Deus não quer te ver encurvado. Deus não quer te ver encurvado. E eu só não vou pelo campo da física, do problema da mulher material. Às vezes nós curvamos-nos diante dos problemas, das adversidades da vida. Você acha que o seu Deus é pequeno, é minuto, é insignificante, e talvez o problema avolumou-se muito. E você olha, só vê problema. Você não vê possibilidades. Você não vê esperança. E aí o que você faz? Olha para cá. Você se curva diante do problema. Mas lendo esse texto aqui, eu descobri que Deus não quer te ver encurvado. Não. Agora, eu analisei alguns aspectos dentro desse incidente que é dramático e impressionante. Escute bem isso. Lucas, por ser médico e escrever esta passagem bíblica, vai nos relatar com detalhes a doença que a mulher enfrentava e como, de modo algum, podia endireitar-se. Ele era médico, Lucas. E é interessante, ele diagnosticou esta mulher e ele escreveu assim. Eu anotei aqui 7 aspectos da libertação desta mulher. O primeiro aspecto está no versículo de número 10. Jesus ensinava numa sinagoga. Está no verso de número 10. A sinagoga, escute bem isto, elas começaram a se espalhar no estado de Israel depois do exílio babilônico. E aí o povo não tinha muita liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus, então foram se criando pequenas sinagogas, aonde o povo se reunia, escute bem isso, para estudar a Torá, para estudar a palavra de Deus. Eles abriam em cima de uma mesa, o dirigente de culto, o que dirigia a sinagoga, aqueles rolos, que a Bíblia toda, ela era composta de rolos, e eles começavam a estudar, eles começavam a examinar as Escrituras. A Bíblia diz nesse versículo de número 10, que Jesus estava ensinando num dia de sábado. Era um dia primordial para os judeus, porque eles guardavam o sábado, eles estavam debaixo da lei. E a Bíblia diz que eles se reuniam, então, nas sinagogas que haviam em Israel, para estudar a palavra. Agora, o que me chamou a atenção, que Jesus estava presente nesse culto. Jesus estava presente nesse culto. E daí eu começo a aprender. Quantas vezes Jesus está presente no culto, mas eu que preciso do milagre, não estou presente. Substituí o meu culto para aquele churrasquinho com os amigos, substituí o meu culto para estar no shopping center, substituí o meu culto para estar em outros lugares aparentemente prazerosos. Muitas vezes acontece isso. Jesus está no culto, mas você não está. Isso me chama a atenção,
Porque a Bíblia diz que Jesus estava no culto. Jesus estava no culto. E quantas vezes Deus quer operar na sua vida, mas você não está no lugar certo e na hora certa. Estava ouvindo uma reportagem esta semana de alguém que foi atingido por uma bala. Aí passou lá, mas aonde ele estava? Ele estava num bar, lotado, pessoas bebendo, e alguém foi matar um outro lá e a bala pegou nele e pam. Aí estava no lugar errado, na hora errada. Quantas vezes Deus te espera aqui no templo para te abençoar, mas você troca esse lugar para estar no churrasquinho com os amigos, no shopping center, em outro lugar, e muitas vezes aonde Deus não está. Daí o perigo, aonde Deus não está. Mas Jesus estava ensinando num dia de sábado na sinagoga. O segundo aspecto está no versículo de número 11. E estava ali uma mulher. Ela tinha problema, mas estava ali. Ela estava enferma, mas estava ali. Ela estava andando curvada, mas estava ali. Ela estava com a coluna igual o anzol, mas ela estava ali. Ela estava sofrendo dor nas suas costas, mas ela estava onde? Ali. A Bíblia diz, e estava ali uma mulher. Aonde você está quando Deus quer abençoar o seu povo? O salmista já, bem antes de tudo isso, ele diz, vale mais um dia na sua casa do que em outra parte 1000. Ele diz, eu preferiria estar nos átrios da casa do meu Deus. Aonde é os átrios? Lá fora, porque o povo não tinha acesso ao templo. Mas ele diz, eu preferiria estar nos átrios da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Daí a importância de você estar no lugar certo, na hora certa. O que me chama a atenção é que a mulher, ela tinha problema, mas ela estava ali. Ali aonde? No culto. Ela tinha dificuldade para andar, mas ela estava ali. Quem sabe alguém até olhava para essa mulher e dizia, poxa, ela poderia ficar em casa. Olha como é que ela anda assim, ela não vê, ela não pode nem olhar para as pessoas. Ela anda assim, ela poderia ficar em casa. Ela tinha problema, mas a Bíblia diz que ela estava ali. Ela tinha problema. Irmão, cuidado para você não ir na besteira de pregadores que estão prometendo para as pessoas céu na terra. Isso não existe. Quando Jesus veio, ele diz, toma cada um de vocês aí uma espada, porque chegou a hora da guerra. Tem gente que olha Jesus e pensa um mocinho, sabe, um mocinho assim, bem bonzinho. Não, ele diz, é hora de cada um pegar as vossas espadas, porque nós estamos numa guerra. Irmão, é uma guerra ferrenha, e você não pode dar moleza, você não pode dar bobeira. Você tem que guerrear. Pastor, mas eu estou ferido, eu estou doente, eu estou com um problema. A mulher também tinha um big problema, mas a Bíblia diz, e estava ali uma mulher. Ela tinha problema, mas ela estava onde? No culto. Porque se você estiver no culto, uma hora ou outra, você vai chamar a atenção de Jesus. Uma hora ou outra, Jesus vai olhar para você e diz, eu vou mudar a história dessa minha filha. Eu vou mudar a história do meu filho. Eu sei que ele não é aquele crente assim, tal.
Mas eu vou mudar, porque eu estou vendo a persistência dele, eu estou vendo a perseverança dela, eu estou vendo a fé, ainda que pequena, minuta, mas a Bíblia diz: se tiver fé como um grão de mostarda, a gente pode fazer um estrago no reino do inimigo. Oh, meu irmão, a mulher tinha problema, mas a Bíblia diz: e estava ali. E o Espírito Santo me manda te dizer: ocupa o teu lugar. Que isso, pastor? Aprenda a ocupar o seu lugar. Sabe por quê? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não troca o seu culto por nada. A mulher não trocou. Ela poderia, nesta manhã de sábado, dizer: não, eu vou ficar em casa. Até porque eu tenho razões sobejas para ficar em casa. Eu sou uma mulher paralítica, que anda curvada. Eu estou sentindo dor constante aqui na minha coluna. Eu tenho motivos. Deus não vai me condenar por isso. Mas ela tinha problema. Mas ela estava ali. E aí ela, na manhã de sábado, ela corre para a sinagoga. Irmão, coloque Deus em primeiro lugar. Demoramos a acreditar que tudo está no controle de Deus. Não precisamos entender ou questionar. Basta apenas você orar e confiar que o milagre vai acontecer. Eu vou provar para vocês aqui que esta mulher não pediu o seu milagre. Não. Ela não implorou para Jesus curá-la. Nananina, não. Mas ela estava ali. Estava cultuando. Ela não pediu o milagre. Jesus a ofereceu. Olha para cá, Deus tem milagre para você nesta noite, para sua casa, para sua família. Você não precisa nem abrir a sua boca para pedir. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos conhece e Ele sabe quais são as nossas necessidades. Por isso Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 8, ele diz: porque muitas vezes nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas Paulo diz: mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você nem precisa pedir, porque o Pai sabe o que você precisa. Não precisa pedir. A mulher não pediu. Jesus ofereceu a cura para ela. Jesus ofereceu o milagre. O terceiro aspecto: havia 18 anos, e a Bíblia diz no mesmo verso de número 11, e andava curvada. Ela andando encurvada. Havia 18 anos, andava curvada. Olha o jeito dessa mulher andar. Ela andava assim, curvada, sentindo dores nas suas costas, certamente na sua coluna. E é interessante, enfermidade normal, você toma remédio e dá um jeito. Sim ou não? Quando é uma enfermidade normal, está com a dor de cabeça, de repente você toma um remédio e de repente você sente um alívio. Mas o problema desta mulher, a sua dor, era constante. Problema normal, você toma um remédio, tem até lá o adágio popular: está com dor de cabeça, tomou Doril. Porque tomou Doril, a dor não sumiu. Que às vezes não some, irmão. Às vezes é uma coisa sabe? Não some, mas a gente tem aquela sensação de melhora. Sim ou não? Às vezes pensa que melhorou, mas não melhorou. O interessante aqui, nem toda doença é produzida pelos demônios. Escute bem isso. Mas toda doença é oriunda do pecado. Que isso, pastor? É verdade. Nem todas as doenças são produzidas pelos demônios.
Mas verdade é que toda doença é oriunda do pecado do homem. Por isso que eu citei no início do culto, do que queixa, pois, o ser vivente. Cada um queixa-se dos seus próprios pecados. Só que a gente precisa entender uma coisa, que existem enfermidades que elas são provocadas, elas provêm de Satanás. Quando você abre a Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo de número 2, o versículo 7, Jó 2:7, a Bíblia diz que veio Satanás, ele sai da presença do Senhor, e o que Satanás faz? Ele fere a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Está vendo? Que tem enfermidade que provém de Satanás. Satanás. Quanto mais você se torna vulnerável à ação do inimigo, ou seja, é um crente desprovido do Espírito Santo, é um crente desprovido de fé, é um crente que ora muito pouco ou não ora coisa nenhuma, é um crente que não tem compromisso com a palavra de Deus, e uma forma eficaz de vencer o diabo é através da Bíblia, da palavra. Como é que Jesus venceu Satanás? Lá no deserto, citando a palavra. Está escrito, cada investida do diabo, manda que essas pedras transformarem em pão e mata a sua fome. Aí Jesus, usando a palavra, diz, nem só de pão viverá o homem, tá? Mas da palavra que sai da boca de Deus. Leva Jesus lá no pináculo do templo e diz, salta daqui até abaixo, porque está escrito, enviará anjo ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Preste atenção, Jesus então era o grande conflito de Jesus contra Satanás, mas ele se consagra vencedor, utilizando o que? A palavra. A palavra. Mas quando você se torna tão vulnerável ao mal, um mal olhado já pega doença em você. Alguém só chega para você e diz, eu estou te vendo doente. Às vezes você não está, mas só de ouvir essa palavra, você já começa a ficar doente. Sabe, tem gente que é assim? Eu estou te vendo tão pálida. Você não vai no médico, alguma coisa está acontecendo. Não está nada, mas a pessoa está tão vulnerável ao mal, porque não está preparada espiritualmente, que o mal entra nela. Agora, quando você está com a sua vida no altar, vai se cumprir o que diz Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem feiticeiro, encantamento, não tem mal olhado, não tem nada que pega no crente que desfruta de uma verdadeira intimidade com Cristo. Mas a gente vê que o diabo pode, ainda mais quando Deus permite. O caso de Jó, ele não estava em pecado, mas Deus permitiu. Mas muitas vezes, até sem Deus permitir, o diabo toca, porque a pessoa não está devidamente preparada. E ele não toca só na saúde, não. Toca no casamento, toca na empresa, o negócio parece que não vai, está travado, a coisa não anda. Sabe por quê? O diabo. Você dá permissão, é mentira, não quer saber de orar, não quer ter compromisso com Deus, com a palavra, não quer ter compromisso com a igreja. Aí o diabo começa a tocar. E nada que você faz ou intenta fazer dá certo. Trava tudo. Sabe que tem crente que fica 10 anos na igreja, a vida travada, o negócio não vai. Irmão, começa a fazer o que nós ouvimos ontem aqui. Pega a vassourinha do Espírito, faz a faxina na casa, varre debaixo da cama. Tem alguns valores que foi se perdendo ao tempo. É hora de você pôr em ordem a sua casa, para que a bênção de Deus possa fluir na sua vida. Olha, o quarto aspecto, a Bíblia diz no próprio verso de número 11, que era 18 anos de sofrimento, a mulher andava curvada,
Mas o que me chama a atenção, a última parte do versículo está escrito: e não podia de modo algum se endireitar, ou endireitar-se. Ela não podia de modo algum se endireitar. O que me chama a atenção é que esta mulher se torna um retrato da sociedade de hoje. Até que quer sair do problema, mas não consegue. Até que quer se consagrar vencedor, mas não consegue. Porque primeiro, para ser vencedor, você precisa se preparar. Você precisa se equipar das armas de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso de número 10, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E ele diz, e havendo feito tudo isso, não vacile não, fique firme, porque qualquer bobeira que você dá, o diabo te derruba. Eu sempre digo que o diabo, ele não tem muita pressa de derrubar o cristão não. Sabe por quê? Ele diz, eu tenho a vida toda dessa pessoa para derrubá-la. E qualquer vacilo que ela der no seu dia a dia, eu jogo ela no chão. Então ele não tem pressa. Eu sempre digo que o diabo trabalha 24 horas por dia e ainda faz hora extra. Cuidado. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5 e 8, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Interessante que o verso de número 9 diz, o qual resistir firme, não é com moleza, porque tem uns crentes aí geleia, mole, paulatino, lento, o qual resistir firme na fé, sabendo, você tem que saber que não é só você que está sofrendo não, mas os nossos irmãos no mundo estão enfrentando os mesmos problemas, as mesmas agruras e as investidas de Satanás. Então você tem que estar firme. Agora, tem uma coisa, irmão. Tem muitas coisas que não podemos resolver. Tem muitas coisas que nós não podemos resolver. Embora o versículo 16 da leitura diz que a mulher era filha de Abraão, eu falei, meu Deus, está escrito no verso 16 que ela era filha de Abraão, mas mesmo sendo filha de Abraão, Satanás entrou nela? Entrou. Porque esta enfermidade da mulher, que ela sofria, sendo escrava há 18 anos, diz que Satanás a mantinha nesta escravidão, mesmo sendo filha de Abraão. Você já percebeu que de repente você pode estar na igreja, você pode ser crente, mas o maligno pode te tocar? Está escrito que era filha de Abraão. Eu falei, meu Deus, estava lendo hoje, falei, era filha de Abraão, mas o diabo estava atuando. Não é porque você está na igreja, mas de repente você não está em Cristo, não está preparado. Sabe que tem crente que ele vê que o negócio está dando tudo errado e ele continua na mesma direção. Irmão, pare. Se você está acumulando derrotas e sucessivas derrotas e não muda nada, e você permanece na mesma direção, fazendo as coisas erradas, tomando atitudes erradas, confiando em pessoas erradas. Irmão, você não percebeu que tem coisa errada? Tem gente que não percebe, o negócio está indo para o abismo, e ele, está com Cristo, é assim mesmo, né? Com Jesus é assim mesmo, o negócio está indo para o abismo, e ele está lá comemorando eu não sei o quê. Irmão, você está indo na direção errada. Faz conforme o que diz a palavra. Busca a Deus antes de tomar quaisquer
decisões ou decisão na sua vida, para ver se a coisa não vai melhorar. Irmão, eu não estou dizendo que com Cristo não tem luta, não tem dificuldade, não tem agrura. Tem sim, mas com Jesus também tem vitória, tem alívio, tem solução para os problemas. Mas já percebeu que tem crente que o negócio é constante? E ele, eu estou carregando a minha cruz. Eu sei, mas tem umas 3 cruzes aí em cima uma da outra. Por quê? Direção errada. Atitudes erradas já vai gerar problemas. Isso aqui é muito sério. A mulher, a filha de Abraão. Mas olha aí, eu não sei se foi no começo, ela deu permissão. E aí o diabo entrou, aninhou e escravizou aquela vida. E eu disse, não vou sair mais. Eu estava gostando. A mulher andava assim, era como que Satanás no cangote dela, no pescoço dela. Ela como que um animal, escrava do mal, escrava de Satanás. E ela conviveu ao longo de 18 anos com esta situação. Mas o que me chama a atenção, não obstante todos esses problemas, ela estava ali. Oh, irmão, isso faz toda a diferença. Mesmo você fraquinha na fé, mas está aqui. Mesmo tendo problema, mas você está aqui. Mesmo com muita dificuldade, o esposo contra, os filhos contra, a família contra, mas você está aqui. E aí sim, Deus pode a qualquer momento mudar a história da sua vida. Ela tinha problema, mas estava ali. Satanás estava escravizando a sua vida, mas ela estava ali. Olha, era 18 anos em que esta mulher não tinha alegria. Já pensou uma mulher corcunda? Tem uma tradução que diz a mulher corcunda. Tem uma outra que diz a mulher paralítica. Mas não era uma paralisia na sua coluna normal, produzida, quem sabe, pela velhice, pela idade de anos. Não, é que Satanás a escravizou nesta vida. Eu me lembro quando Satanás entrou na minha mãe, ela era uma brecha que ela deu, a maior feiticeira de uma cidade. Aí Satanás entrou nela. E aí quando a minha mãe caía endemoniada, juntava 5 homens e não conseguia segurar. Eu não sei como é que vinha tanta força. Ela se machucava, cascavelando no chão, como cobra, e ninguém conseguia detê-la. O que é isso? Uma mulher, sexo frágil, não tinha tanta força. Mas da onde vinha? Satanás. Então isso era um peso para a vida desta mulher. 18 anos que esta mulher não tinha alegria. Olha para cá, eu vou mais longe. 18 anos que essa mulher não poderia olhar para o céu à noite e ver a lua e as estrelas. 18 anos que essa mulher não podia durante o dia olhar para cima e ver o brilho, o raiar do sol. 18 anos, irmã Vera, só assim, ó, olhando para baixo. E às vezes até para trás. Quando você faz assim, parece que o olhar pega lá atrás. Ela não podia olhar firmemente para as pessoas. 18 anos sendo escravizada por Satanás. Até que ela tentava, a Bíblia diz, e andava curvada. E de modo algum endireitava-se. Ou seja, até que ela tentava, mas ela não conseguia. Às vezes nós até tentamos deixar os nossos problemas, ou vencê-los, ou superá-los, mas a gente faz tudo do nosso jeito, e aí a gente não consegue. Irmão, sem a ajuda de Deus, você não é nada. Quem tem Jesus, tem tudo, mas quem não tem Jesus, não tem nada, absolutamente nada, não tem. E o que me chama a atenção, que olha, passaram-se 18 anos. Quando 18 anos passa, mas nos melhores momentos da sua vida,
É bel prazer, que maneiro. Olha, os anos passaram tão depressa. Eu conquistei, eu tive saúde, eu viajei, saí fora do país, do Brasil. Foram 18 anos, passaram tão depressa. Mas 18 anos, alguém ininterruptamente sofrendo, andando curvada, com Satanás no cangote, a mantendo escrava. Irmão, esses anos são anos terríveis. Parece que não passa. 18 anos de sofrimento. E a Bíblia diz aqui, por onde ela ia, era conhecida então a mulher que anda encurvada. Você pensa que muitas vezes quando alguém via essa mulher pelo caminho, já olhava e diz, ela até perdeu o nome, a sua dignidade. É a mulher que anda curvada. Não se assuste se encontrá-la pelo caminho, não, porque é assim, ela é assim, ó. Não é uma bruxa, não, tá? Não tem vassoura, é que ela anda assim. Era pior. Ou seja, ela perdeu o seu nome, perdeu a sua dignidade. Por quê? Porque era conhecida a mulher paralítica, a mulher que andava encurvada. Tanto é que nem o nome dela aparece aqui. A mulher paralítica, a mulher que tinha um espírito de enfermidade, 18 anos. Olha o sofrimento, irmão. Mas o quinto aspecto que eu pude entender aqui, verso de número 12, e vendo-a Jesus. Daí a importância de você estar no culto. Ela estava na sinagoga. Interessante que nesse momento quando diz e vendo-a, por quê? Porque Jesus estava sentado como os outros alunos ali na sinagoga, mas foi dado para ele a palavra, o livro para ler. E aí ele já estava num lugar como nós aqui. Eu estou num púlpito, num lugar aqui, onde a minha visão ela é panorâmica, dá para me ver todos os irmãos assentados. E aí quando Jesus se levanta, eu não sei se no começo, no início da palavra, ou no meio da pregação, do ensinamento, ou no final. Aí Jesus olha para a mulher. Você vê que não está escrito que a mulher pediu alguma coisa, mas está escrito, e vendo-a Jesus, chamou-a a si. Ou seja, ela saiu da onde estava sentada, e ela veio até Jesus. Daí eu lembro o convite que Jesus fez em Mateus 11 e 28. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, não fique em casa, venha a Jesus. E quando vir ao culto, tente conectar-se com Ele. Porque vir no culto, mas ficar aí como um boió, está se adorando, mas fica desligadão, meu irmão, fica distraído, não acontece nada. Mas se ligue com Deus e o milagre vai acontecer. Jesus estava ali, quem sabe à frente daquelas pessoas, mas está escrito, e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da sua enfermidade. Na mulher eu vejo aqui necessidade, sofrimento prolongado e escravidão. Mas em Jesus eu vejo interesse em ajudá-la, compaixão para ajudá-la e olha, poder para tirá-la da escravidão. Aleluia! Oh, irmão, Jesus está aqui nesta noite e Ele quer se manifestar na sua vida exatamente assim. Ele quer. E eu estou caminhando para o final. O sexto aspecto, o toque de Jesus que habilita
a fazer coisas em que não conseguimos fazer. Irmão, isso aqui é muito sério. Olha o que está escrito no versículo de número 13. Olha o que diz o verso de número 13. Está escrito assim: impôs as mãos sobre ela. Impôs as mãos sobre ela. E diz a Bíblia: e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Irmão, o toque de Jesus nos habilita a fazer coisas em que não conseguimos fazer. O toque de Jesus, irmão, dizendo para aquela mulher naquele momento: saia desta prisão, saia desta prisão. Isso é uma ação de fé para uma vida ou um viver diferente. Ele estava dizendo: mulher, agora você não vai andar mais curvada assim, não. Agora você vai andar assim, ó. Agora você vai ter saúde plena. Jesus tira esta mulher da prisão. E eu quero te dizer que Jesus te toca nesta noite. E é impossível que alguém seja tocado por Jesus e permanece o mesmo, na mesmice de sempre. Nananina, não. Se Jesus te toca, você é mudado. Quando Jesus tocou naquela mulher, a Bíblia diz que logo, ou seja, imediatamente, a mulher se endireitou e fazia o quê? Dava glória a Deus. O que não era de costume na sinagoga. Sabia que a sinagoga não era um lugar para dar glória a Deus. Dificilmente o povo fazia isso. Ainda mais na antiga aliança, não fazia. Era um lugar de aprendizado, para aprender a Torá. Mas nesse dia teve avivamento lá na sinagoga. Naquele dia, Jesus se manifestou dessa forma na vida dessa mulher, que não buscou o milagre, não pediu o milagre. Jesus olhou para ela e disse: mulher, você está livre. Você está livre. Irmão, Jesus te toca hoje. E é você que deve deixar o pecado. Porque está escrito que é a mulher que se endireitou. Quando Jesus toca, ela se endireita. Se Jesus te toca hoje, é você que tem que deixar o pecado. Jesus te toca, é você que tem que deixar a mentira. Jesus te toca, é você que tem que deixar a prostituição. Jesus te toca, é você que tem que deixar as coisas erradas. Porque no toque de Jesus, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Só daquela mulher que com 12 anos tinha uma hemorragia interna, tocou em Jesus, só dela tocar, a vida dela foi mudada. Ela foi curada. Agora imagine Jesus tocando numa pessoa. Quando Jesus tocou, logo se endireitou. Jesus te toca, tá? E você tem que tomar uma decisão. Você tem que romper. Quando toca, eu acredito que no toque de Jesus ativou a fé daquela mulher. Parece que 18 anos a fé estava desativada. No culto, assistindo o culto, 18 anos, fé desativada. Sabia que tem crente que entra e sai com a fé desativada? E ele não dá nem a mínima para ativar a fé. Pastor, como é que eu ativo a fé? É lendo a Bíblia, porque o salmista diz lá: enquanto eu examinava a tua palavra, olha, um fogo começou a arder o meu coração. Eu vi aqui a Vera falando tal, e é isso mesmo, o salmista diz: enquanto eu meditava, começou a incendiar o meu coração, e eu comecei a sentir algo diferente. É desta forma, quando você lê a Bíblia, quando você ora, Deus trabalha na sua vida de uma maneira diferente. É impossível que no toque de Jesus não aconteça nada diferente na sua vida. Quando Jesus nos toca,
há uma mudança radical na nossa vida. Você não tem prazer mais nas coisas deste mundo. Você não tem prazer mais no pecado, naquela amizade que só te leva para o abismo. Você não tem prazer com cachaça, com cerveja, com cigarro, com as coisas banais desta vida. Você não tem prazer. Aí o seu prazer vai estar como está descrito no Salmo 1, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, que é a Bíblia, medita de dia e de noite. Oh, gente, eu vou finalizar com o último aspecto. Jesus vai envergonhar todos os teus inimigos. Verso 14 ao 17. Quando Jesus efetua a cura, você vê que nem todos vão ficar felizes com o teu milagre. Quando Jesus cura, olha quem levanta: o dirigente da congregação, o pastor da igreja, o dirigente da sinagoga. Ele toma a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado. Está vendo? Que às vezes tem até religiosos que não vão ficar felizes com o livramento que Deus vai te dar, com a promoção lá do trabalho que Deus vai te promover, com o carro novo, com a casa nova. Tem muita gente que vai ficar indignada. A Bíblia diz que era o principal dirigente da sinagoga. Ele, indignado, procura Jesus, quem sabe até a parte, e eu não sei, para envergonhá-lo no meio da multidão. E ele diz assim, dizendo às pessoas, e era uma multidão: 6 dias há em que é mistério trabalhar. Nesses dias vocês podem vir para a sinagoga e buscar a cura, para ser curados. Agora, no dia de sábado, eu não vou permitir isso aqui. Olha aí, rapaz. Ele fazendo um protesto. Dia de sábado. Irmão, Deus tem milagre para você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Tudo depende da sua comunhão com Ele. É na igreja, é em casa, é no trabalho. Deus vai te abençoar, porque você está cumprindo a sua palavra. Mas o homem ficou indignado. No verso 15, e respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita. Já pensou de chamar o pastor da igreja, o dirigente, hipócrita? Como ele pecou publicamente, aí Jesus falou também publicamente: hipócrita, no sábado não despende ou desprende da manjedoura cada um, inclusive você, dirigente, cada um de vós, o seu boi, o seu jumento, e não leva a beber água? Aí ele prova que o problema da mulher não era apenas uma enfermidade física, material. E não convinha soltar desta prisão. Ou seja, quando Jesus tocou na mulher, que andava assim curvada, por isso que quando ele toca, ela imediatamente, irmão, se levanta e começa com certeza a saltar, porque ela nunca podia fazer aquilo, estava curada. Ele diz: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual Satanás, ou a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Você vê que Satanás pode manter alguém na prisão. E se a gente não esboçar uma reação ao contrário que o diabo está fazendo, ele vai ficar ninhado em casa. Eu lembro da visão de um pastor, que a igreja, os crentes, não tinha hábito de orar. Aí a irmã teve uma visão, uma irmã de 80 anos. Ela viu, orando de madrugada, que Satanás estava sentado na sacada, na fachada da igreja, balançando as perninhas assim, tranquilo. Ela veio e contou para o pastor: pastor, meu Deus do céu, eu estou impactado, mas o que é, irmã? Olha, eu vi Satanás numa visão, eu orando de madrugada, ele assentado na sacada do templo, balançando as perninhas, tranquilo. Aí o pastor ouviu essa visão, se despertou. Oração na igreja. Aí a irmã, daí, uma semana, teve a segunda visão. Satanás já não estava tranquilamente assentado. Ele começava a andar como alguém meio preocupado, para lá e para cá.
Aí ela veio e contou: pastor, agora ele não está sentado mais. Ele está andando de lá para cá, como alguém preocupado, cabisbaixo, tal. Aí o pastor disse: mais oração, mais uma semana. Final da semana, a irmã teve a terceira visão. Ela disse: pastor, ele já não estava mais andando, ele estava correndo para lá e para cá. Pastor, opa, é por aqui, estamos no caminho certo. Aí orou mais uma semana. Quarta visão da irmã. Ela disse: pastor, ele não está mais correndo. Eu vi assim, ó, zup, 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 zup. Ele estava assim, ele está desesperado. Mais um pouquinho ele não aguenta. Pastor diz: mais um mês de oração. A irmã teve a quinta visão. Quando ela olhou, disse: pastor, está limpo. Não vi mais nada. Ele desapareceu. Irmão, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que deve fugir do diabo, é ele que deve fugir de você. Fica em pé. Escute bem isso. Jesus, no último verso, verso 17, está escrito: e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram o quê? Envergonhados. Olha para cá. Deus vai envergonhar ou deixar envergonhado. Você não precisa fazer nada, tá? Mas Deus vai envergonhar todos os seus adversários. Aqueles que não acreditam que Deus está com você, aqueles que não acreditam no teu milagre, Deus vai envergonhá-los. A Bíblia diz que todos os adversários ficaram envergonhados. Agora o resultado: e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele, ou que eram feitas por ele. Nós vamos cantar um louvor. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite, mas eu sinto o meu coração impactado com essa palavra. Deus quer te dar livramento na noite de hoje, nesse domingo. Eu não sei qual é o tipo de livramento que você precisa, mas saia do teu lugar e diz: pastor, essa palavra falou muito comigo, sou eu mesmo. Saia do teu lugar e venha. Venha até diante do altar. Eu já fechei a porta.